Parte do trabalho do Grupo de Pesquisa e Extensão Sinfert, Sistemas Integrados e Fertilidade do Solo, é o estudo sobre agrofloresta. A equipe, que inclusive está aberta para novos integrantes, investiga os benefícios desse sistema, cultivando bananeira, baru e café numa mesma área. Um cultivo inspirado na natureza. Diferentes espécies convivem na mesma área e se ajudam. O baru, nativo do Cerrado, oferece sombra para o pé de café, trazido de Minas Gerais. E a bananeira aproveita as folhas que caem do baru para absorver nutrientes. A ideia de benefício de troca é interação ecológica, é algo que existe na natureza. As espécies conseguem conviver. Então, a gente reproduzindo esse modelo que tem na natureza, a gente adapta isso para uma situação onde a gente pensa em produção. Mas a gente pensa em produção de um jeito mais racional. Por quê? Porque a produção aqui ela consegue aproveitar os resíduos das culturas entre si. Neste caso, como o café é a planta mais nova, o resíduo da bananeira e do baru. E o clima que existe aqui é um clima que faz com que, os nutrientes, a água, permaneçam mais tempo aqui nesse ambiente, exigindo menos intervenção do homem. Para estudar os benefícios reais do sistema integrado, os pesquisadores têm outra área onde cultivam banana e café do jeito tradicional mesmo. Café junto de café, bananeira junto de bananeira. Resultado: no sistema integrado, as plantas precisam de menos adubação, o solo fica mais úmido graças às sombras da bananeira e do baru, e o café cresce mais. Mas se tem assim tantos benefícios, você deve estar se perguntando por que não é tão comum ver essa variedade de cultivos em uma mesma área convivendo juntos? Porque tem a questão, por exemplo, da mão de obra. É preciso tirar as folhas secas da bananeira, podar o baru e ao mesmo tempo não se pode entrar com máquinas muito grandes aqui, senão destruiria o cultivo. Por outro lado, poder produzir várias espécies numa mesma área acaba compensando do ponto de vista de produtividade. Se eu comparar eventualmente a produção da banana isolada, altamente adubada, a gente intervindo com as atividades que o homem faz, às vezes irrigando também, um sistema solteiro, talvez ele produzisse mais do que essa bananeira. Mas por unidade de área eu tenho a produção da banana, tenho a produção do baru, tenho a produção do café e eventualmente eu poderia até ter outra planta produzindo biomassa e algo que pode ser interessante economicamente ou para a manutenção desse sistema. Então, a gente perde por unidade, mas a gente ganha no conjunto. Além disso, a agrofloresta é uma possibilidade de frear a destruição da natureza. Afinal, hoje, metade do bioma cerrado já não existe, foi desmatado. Quando você está conservando uma área e você está revegetando ela, um dos indicativos interessantes de você começar a ver que aquela preservação, aquele sistema está dando certo, é quando você começa a rever a fauna naquele local. E ela vai tanto do inseto quanto aos pequenos mamíferos, todas as espécies. Aqui nesse sistema a gente já tem a presença dos famosos macacos aqui do samambaia que vem aqui comer a polpa do nosso fruto de baru. E como o interesse comercial está na castanha, não tem nenhum malefício. E aí a gente já mostra que aqui, por estar mais conservado, já é atrativo para a fauna. E é muito diferente de um monocultivo ou de um pasto degradado, que é muito comum, principalmente nessa época de seca. A pastagem toda amarelada, sem sinal de vida ali, Então o produtor percebe que, por exemplo, em áreas de reserva legal, em algumas áreas de preservação que ele precisa manter na propriedade, ele consegue, manejando espécies nativas que vão ser importantes para a biodiversidade ou para a conservação de recursos naturais, ele consegue conviver com espécies de interesse econômico. Então isso se torna importante, mas isso ainda ocorre em áreas pequenas dentro das propriedades. Mas esses sistemas integrados eles estão crescendo pelo país todo.